Do seu Santo e bom Espírito. Ouve, ó Deus, meu clamor, atende à minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Somente esses versos. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a ti, ó Pai. Essa palavra, irmão, se revelou quando a igreja cantou o hino 61. Bendito seja Deus. E agora me dá essa franqueza de pregar para mim e para todos vós. A presença de Deus, ela é viva no nosso meio. O Espírito que está sempre presente entre nós. O Senhor disse, onde tiver 2 ou 3, eu estarei ali. E nós somos num número um pouco maior do que isso. E a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira e santa, irmãos. Então, nessa comunhão, o Senhor manda para nós, Davi confia em Deus como seu refúgio. Então, aqui, irmãos, nós entendemos que ele já era rei, nós lemos aqui. Ele já estava constituído rei. E para chegar nesse momento, foram grandes os anos e o tempo de luta que ele passou. Foram muitos anos. Ele era mocinho, talvez de 13, 14 anos, talvez 15, mais ou menos, quando Samuel esteve ali na casa de Jessé. E ele era o responsável pelas ovelhas. E o Senhor tinha ungido ele, irmãos. Colocou sobre ele a sua promessa de ser com ele e de colocá-lo num lugar escolhido por Deus. Davi não escolheu aquele lugar. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor escolheu para ele. Irmãos, vejam, pergunta para um moço de 15, 16 anos, uma moça de 17, o que ele quer ser. Não tem nem maturidade para falar, olha, eu quero ser isso. Por que não tem? Porque precisa experimentar alguma coisa. Precisa entrar num trabalho aqui, num outro emprego ali, fazer um curso universitário, fazer um curso técnico, para depois, ele sentir dentro dele ou dentro dela uma definição daquilo que ele gostaria de realizar, aquilo que ele se sentiria melhor. Olha, agora que eu já trabalhei um pouco, agora eu escolhi essa profissão, eu escolhi esse caminho e é nele que eu vou me especializar. É assim que funciona, irmãos. Ninguém, geralmente com essa pouca idade, tudo que nós falamos, o vento leva, não tem estrutura, não tem experiência, não tem nenhuma raiz que venha a permanecer para que aquela escolha seja prevalecida. E assim também era Davi, irmãos. Talvez ele fosse achar que ia ser o herdeiro daquelas ovelhas, porque estava sob sua responsabilidade. Estava ali, a sua vida era essa, irmãos. A vida dele era essa, cuidar de manhã, dar alimento, levar a pastos, proteger de leão, proteger de urso, guardar as ovelhas, no final da tarde levá-las a um lugar tranquilo, fechar no aprisco, no dia seguinte aquela rotina, e aquela mesma rotina, bendito é o nome santo do Senhor. A nossa vida também é cheia de rotinas, irmão. A tua vida, a minha vida, a vida da Irmandade é cheia de rotina. É acordar, ver o que Deus prepara. Quem trabalha. Quem está aposentado, vê como faz. A irmã tem alguma atividade em casa, uma compra, alguma visita, alguma coisa baseada em rotinas. Mas o Senhor é aquele, irmãos, que Ele não vive de rotinas. Ele vive de criação. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória. Ele que cria propósitos, Ele que cria projetos, Ele que cria caminhos na nossa vida. E se você está achando que a tua vida está enfadonha, glória ao nome santo do Senhor. Se você está achando que a tua vida está sem graça,
Bendito seja Deus, que é a mesma coisa, todos os dias é a mesma coisa. O Senhor diz para você, é a mesma coisa até a hora de eu descortinar o meu plano na tua vida. Até a hora de eu revelar para você o porquê que eu tenho te guardado e porquê que eu tenho te separado. Aí você vai entender o que você não entende hoje. E os teus olhos vão ser abertos para uma nova realidade da parte de Deus. E nenhum de nós acha que é moço o suficiente e nem de uma idade avançada que não venha acontecer na nossa vida. O Senhor é aquele que traça caminhos para todo o seu propósito. E Ele já tinha esse propósito na vida daquele moço. Glória a Deus. Ele não pediu isso. Talvez ele esperasse outra coisa, mas num dia, um único dia, santo é o Senhor. Deus falou para Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu vou me prover lá de um rei. Porque o Senhor já estava extremamente desgostoso com Saul. Saul era um homem agressivo, atrevido, não fazia o que Deus ordenava, era insubordinado. O Senhor o colocou como rei porque o povo pediu. Não era da vontade de Deus. O povo pediu um rei. E Samuel ia lá e falava assim, vocês não devem pedir um rei, nós já temos, o nosso Deus é o nosso rei. Não, nós queremos um rei igual das outras nações. Olha, um rei não é bom, vai escravizar vocês, vai assalariar vocês vão trabalhar de sol a sol. Os vossos filhos e as vossas filhas estarão todos engajados em trabalhos cansativos. Não, mas nós queremos um rei. E daí Samuel foi falar com o Senhor, e o Senhor falou para ele, olha Samuel, não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Então vai, procura Saul e unge ele lá. Mas Saul não tinha um coração preparado para ser obediente. Não tinha, era um homem belo, muito forte, mas não tinha um coração preparado para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não era outra do que ele falar, agora espera, agora vai, agora leva essa parte para esse povo, agora guerreia, agora não te arvoles a fazer nada, fica. E ele ficou extremamente, a personalidade dele não se curvou diante de Deus. Bem-aventurado aquele que abre mão da sua própria personalidade, da sua própria criação, da sua própria formação. Glória a Deus. Tudo que nós aprendemos ficou por terra, irmão. Serviu para nós crescermos. Glória a Deus. Assim os nossos pais fizeram conosco os responsáveis, mas na hora que o Senhor se apresenta na vida do seu povo, que Ele chama, Ele faz uma nova vida, uma nova criatura. Glória a Deus. Preparada para fazer a sua vontade. E por que é que nós precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos? Porque o que Ele tem para nós é melhor do que nós queremos para nós mesmos. O que nós queremos é nada perto daquilo que Deus quer para nós. E Ele já tem tudo isso programado, planejado, formado. Bendito seja Deus. E nós somos experimentados na obediência, na fidelidade, na paciência. Bendito seja Deus. Então Davi estava lá. Passaram todos ali e falaram, não é nenhum desses, vai buscar, tem alguém? Tem, vai lá, manda buscar, é esse. Quando o Senhor ungiu Davi, irmãos, o Espírito Santo tomou posse dele. E a sua vida continuou a mesma. Ele continuou com a mesma rotina. No dia seguinte, ele foi para lá, para o curral, foi para o campo, só que já era processão de Deus, Deus já tinha tomado ele. Então ali começou a escrever os salmos. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Deitar-me faz viver nos pastos, guia-me mansamente águas tranquilas. Ele viveu uma vida ali, irmãos, na presença de Deus. Ele e as ovelhas do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor foi enchendo o coração dele daquilo que era do céu, porque da terra ele já tinha. Bem-aventurado aquele que tem um coração desejoso de alcançar aquilo que vem do céu. Amém. O que é do céu traz vida, traz alegria, traz virtude, traz saúde. Bendito é o nome santo do Senhor. E assim, quando ele deu aqueles próximos passos, foi muitos anos perseguido por Saul. Apareceu a inveja, ele derrotou o gigante. Ele foi ser pajem de armas, ele entrou dentro do castelo, depois ele foi perseguido, casou com uma das filhas de Saul,
e viveu fugido, irmãos. Viveu fugido. E aqui nesse salmo, o título é glorioso, né, irmãos? Davi confia em Deus como seu refúgio. Ele precisou escrever isso várias vezes. Tem vários salmos que exortam com essa mesma inspiração, porque ele foi muito perseguido ao ponto de quererem tirar a sua própria vida. Viveu em cavernas, viveu refugiado, viveu fugido, escondido. Teve que se fazer de demente junto dos filisteus. Glória ao nome santo do Senhor, uma vida dura, irmãos. Mas ele confiou no Senhor. E o Senhor fala para nós nessa noite: bem-aventurado aquela que confia no Senhor. Aconteça o que acontecer, confia no Senhor. Porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Glória a Deus. E de um momento para o outro Ele vai mudar a tua vida, como mudou a vida de Davi. Davi foi um até aquele dia que Samuel esteve lá. No dia seguinte, ele era um homem possuído pelo Espírito Santo. E o Senhor tem feito essa obra conosco, com muitos de nós. Não sei se tem alguma alma testemunhada, mas, irmãos, o Senhor nos tomou por propriedade sua. Disse que nós éramos como a menina dos seus olhos. Bendito seja Deus. E que pouca coisa nos resta fazer, a não ser andar no seu caminho e nos curvar diante das situações que Ele mesmo faz com que passemos. Aqui é a história da serva de Deus, uma âncora para a igreja, irmão. Se ela não tivesse confiado no Senhor, onde estaria hoje? Que ouvido nós teríamos para testificar essa história maravilhosa? Assim, o Senhor tem uma história com cada um de nós. Hoje ela conta a história dela. Você vai contar a tua história, eu vou contar a minha, e cada um de nós vai contar a sua própria história. Uma história que o Espírito Santo é que escreve para nós. Amém. E esse teu sofrimento está de acordo com essa palavra. Ouve, ó Deus, meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, irmão, ele estava numa situação muito difícil. Ainda que ele tivesse experiência em sofrimentos, ainda que ele tivesse experiência em fugas e em grandes dificuldades, sempre na sua dificuldade ele clamava ao Senhor e o Senhor ia ao encontro dele. E o Senhor tirava ele, dava um escape daqui para lá. Ele sabia que o Senhor operava assim na vida dele. Ele sabia, porque aqui ele já era rei. Ele já tinha. Davi começou a reinar com 30 anos em Hebron. 30 anos. Ele foi rei em Hebron durante 6 meses e depois foi 40 anos rei em Jerusalém, irmãos. Davi reinou 40 anos. Então foram 15, 17, tantos anos de sofrimento, e todo o seu caminhar foi marcado por livramento, por salvação, e por intercessão de Deus, por providência de Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor toma para nós uma palavra para dizer para você: não esmoreça, tem providência de Deus na tua vida. Tem providência, o Senhor já ouviu o teu clamor, ouve, ó Deus, o meu clamor, e atende a minha oração. Eu clamo a ti por estar abatido o meu coração. Quer dizer, era mais uma vez que o coração dele estava abatido. Lembra dos Salmos? Por que estás abatido, a minha alma? Esse homem, irmãos, foi experiente em muitas dificuldades. E o Senhor foi com ele em todos os lugares que ele fez a vontade de Deus. Então, onde o Senhor te colocou, permanece nesse lugar. Está difícil lá, o Senhor vai fazer uma obra. O Senhor pode mudar ao teu redor as coisas. O Senhor pode te tirar de lá, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor pode te abrir uma nova porta, que você não venha sofrer tanta dificuldade como você está passando. O Senhor pode transformar as coisas à tua volta. E te deixar lá, unicamente lá, e tirar tudo à tua volta, dispensar tudo que te oprime. É assim que o Senhor opera, irmãos, com poder e com glória, segundo a sua boa e perfeita vontade. Assim, irmãos, está aqui a serva de Deus. Será que ela precisava passar tudo isso? Será que não foi um pouco uma mão
pesada. Bendito seja Deus. O nosso coração queimava, irmãos, quando a irmã contava. Glória. Não é verdade? Mas aí se cumpre o que o Senhor falou pela palavra. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim das coisas na tua vida, irmão. Ainda tem muita vida para você. Tem muita vida para você, meu querido. Glória a Deus, Santo Senhor. E tem vida debaixo de bênção, vida debaixo de refúgio, vida debaixo de esconderijo santo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E assim o Senhor foi salvando ele, irmão. Foi salvando ele e vai nos salvar de todas as dificuldades que se apresentam. Porque enquanto não se cumprir a vontade perfeita e completa de Deus, nenhum de nós sai dessa terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Então ele dizia, me põe numa rocha que é mais alta do que eu. Aqui ele estava falando, irmãos, de Jesus Cristo. Uma rocha perfeita, uma rocha de salvação, uma rocha que ele mesmo se colocou como pedra de esquina, na qual foi edificado esse grande edifício de Deus, que é a sua igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Então a igreja, irmã, a igreja está fundamentada sobre uma rocha. Glória a Deus. Por isso que essa casa fica de pé. Glória ao nome santo do Senhor. Porque não foi edificada sobre a areia, quando vem a água, o terremoto e a tempestade, a casa cai. Mas se estiver sobre uma rocha, ela permanece para sempre. O Senhor diz para nós, você vai ficar comigo até o final. Você vai comigo até o final, irmão. Mesmo as moças que estão aqui, você vai até o final. O Senhor vai preparar tudo para vocês, moça. Tudo que vocês precisarem, no tempo certo vem na vossa mão. Para que a vossa alegria seja completa. Glória ao nome santo. Aleluia. E assim, irmãos, aquele moço sofreu e chegou o tempo, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Foi isso que nós cantamos, né, irmãos? És torre forte, a minha alma. Glória ao nome santo do Senhor. Então, está aqui, irmãos. Tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Quer dizer, tudo que se levantou contra o Davi caiu, irmão. Tudo que se levantar contra ti vai cair por amor de ti. Porque o Senhor tem colocado uma torre forte do teu lado. O Senhor tem colocado uma torre forte, quer dizer, a palavra de Deus está firme à tua destra, à tua direita, a palavra de Deus está operando na tua vida. Ainda que você não veja, bendito é o nome santo do Senhor. Mas se você precisa ver, por esse tempo o Senhor te dará um sinal na tua vida. Se você precisa ver, você também verá com os olhos do Espírito a providência de Deus chegando aí. Então dizia aqui, tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para a frente, para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Essa foi a história de Davi, irmãos. Escondido debaixo do esconderijo santo do Senhor. Por onde ele passou, o Senhor foi com ele. Benditos, até que o Senhor o colocou para reinar. Dissipou e limpou todo o seu caminho. Recolheu aqueles que perseguiam, deu um caminho para Saul, pôs em fugida aqueles que se levantaram contra ele. Até as dificuldades que ele passou em família com seus filhos, principalmente Absalão. Inclusive, bendito seja Deus. Até da família se levantou contra ele. Até os seus próprios irmãos, na sua adolescência, eram contra ele também. E o ciúme de Davi. O que é que tu vieste fazer aqui? Vieste ver a guerra? Tu devia estar lá cuidando das ovelhas. Não, eu vim aqui, o Senhor me fez vir aqui. Sai daqui, tu é moço, tu não sabe nada. E depois lá na frente foi o seu filho também, querendo tomar o seu reinado, tomar a força. Bendito é o nome santo do Senhor. E Davi sofreu, irmãos. Davi sofreu, mas a palavra se cumpriu inteiramente na vida dele. Na tua vida não caiu um jota nem um tio. Tudo se cumprirá. Glória a Deus. Porque o final é um final glorioso. Bendito. Amém. Glória a Deus. Não é que seja o final da tua vida só. É o final de cada etapa que você está vencendo, a cada ciclo, e a cada prova que você entra, a cada prova que você sai. O Senhor também determina um princípio e um fim para toda a tua situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Bendito é o Glória a nome Deus. santo do Senhor. Ele entra conosco na prova e ele sai conosco lá do outro lado também. Assim está lá, nossa irmã, daqui a pouco está aqui junto de nós. Ficou tantos meses apreensiva, com tanto receio, o Senhor já está trazendo ela de volta. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Assim Deus. são aqueles que confiam no Senhor, irmão. Então dizia aqui, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Então Davi votava, irmão. Davi votava. Outro dia o Senhor deu me falar, façam votos, irmãos. Façam votos. É importante votar. Senhor, se tu vier ao meu encontro, se tu me livrar dessa situação, eu vou glorificar o teu nome. E aí o Senhor, pelo Espírito Santo, dá aqui 20 e poucos minutos para o seu povo levantar e pagar os votos. Glória ao nome santo do Senhor. Pode votar nessa situação que você está passando, que o Senhor ouvirá o teu voto. Ele ouvirá a tua oração, ouvirá o teu clamor. Ele ouve o coração abatido. Bendito seja Deus. Esse abatimento que está sobre a tua vida, ele tem um propósito também. Por mais estranho que seja, por mais improvável que seja, como, Senhor, eu te amo, porque estou passando por isso. Davi também me amava. Davi quer dizer amado. Eu amava Davi, diz o Senhor. E eu te amo também. Eu livrei o meu servo e te livrarei também. Bendito é o nome santo do Senhor. Ouviste os meus votos, me deste a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Então aqui, irmãos, ele já estava reinando, já estava no governo de um grande povo, e aquele povo foi feliz, irmãos. Foi feliz, porque o povo não foi próspero. No tempo de Saul, o Senhor deu com abundância no reinado de Davi. Houve paz durante muitos e muitos anos em Israel, e com todos aqueles, nenhum deles se arvorou a tirar Davi de lá, porque sabia que Deus era com ele. Bendito seja Deus. Conta lá no livro das crônicas as suas vitórias, no livro dos reis, conta lá o quanto Deus foi com aquele homem, e ele só orava para o Senhor, eu devo ir, eu posso ir. O Senhor falava, vai, que eu vou ser contigo. Glória a Deus. Quantas batalhas você tem entrado, irmão? Quantas ainda você vai entrar? E o Senhor diz para você, faz o voto e me coloca diante de ti, porque eu vou na tua frente. E ninguém se susterá dentro da tua presença também. Glória ao nome santo do Senhor. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muita. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Aqui já estava um cântico de vitória, já estava o agradecimento. Permanecerá diante de Deus para sempre. E assim foi, irmãos. Assim foi. Davi conheceu Deus naquela ida na casa de Samuel. Porém, o Senhor falou para Samuel, vai lá porque eu já tenho me servido de um rei. Eu já escolhi ele. Os meus olhos já estavam sobre ele. Não tinha chegado o tempo. Mas o Senhor já conhecia Davi desde o ventre, irmão. Porque o Senhor se desagradou de Saul. Vai mandar que tiver um pouco de interesse. Saul reinou 40 anos. 40. Então, durante o percurso de Saul, o Senhor já tinha escolhido Davi lá atrás, antes mesmo. Antes mesmo. Aleluia. A gente acha que Saul teve um reinado rápido, né? Porque fez o que era mal diante de Deus, o Senhor foi lá e tirou ele e colocou Davi. Está escrito aqui. Está em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Está em Atos dos Apóstolos. Saul reinou 40 anos. 40 em Israel. Então, teve esse tempo que Davi sofreu e teve o tempo que ele prosperou e ele experimentou. Todas essas bênçãos vieram sobre ele, porque tinha sido um homem escolhido por Deus. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, irmãos, está aqui o conselho da palavra. Glória a Deus. O Senhor é uma torre forte junto de nós, uma torre edificada pela palavra. Glória a Deus. Se o Senhor tirar essa torre de nós e tirar essa rocha, que é mais alta do que nós somos frágeis humanos. Frágeis, não aguentamos passar por nada. Mas o Senhor conosco, nós vencemos
um grande exército. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor diz, você vai vencer essa luta que você está travando. Você vai vencer. Glória a Deus. Tem luta que é externa, mas tem luta que é dentro da mente, dentro do coração. Uma luta interior, um estado interior que combate com a nossa própria alma. Por isso ele dizia que estava batido. Estava batido não era por causa de um combatimento externo. Era uma situação espiritual que afligia Davi também. Porque qualquer um de nós que se sente amado por Deus fala, Senhor, há quanto tempo não te pedi nada e agora tu me fazes passar por tudo isso. Dizes que eu vou ser rei, eu vivo fugindo. Não tenho nem morada, vivo em cavernas. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor ali experimentou a fidelidade de Davi, meu irmão. O Senhor queria um rei fiel. O Senhor não queria um rei como foi a personalidade de Saul. O Senhor queria um rei que governasse segundo os seus preceitos, para que houvesse a mão de Deus sobre o reinado, sobre o governo. E o Senhor disse para você, se você permanecer fiel, a mão do Senhor permanecerá sobre o governo da tua vida, sobre o teu estudo, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre a tua casa e sobre a tua família também, sobre a tua vida espiritual, irmão. Amém. Então ele confessou, confio em Deus porque Ele é o meu refúgio. E hoje, irmãos, nessa casa nós ouvimos obras gloriosas, que se o Senhor não tivesse sido refúgio, certamente teria contado os dias da sua serva e de todos nós que estamos aqui também. Mas se o Senhor quis que fosse dessa maneira, é porque mais obra vem por aí. Viu? Vem mais obra por aí e vem mais motivo para glorificar Deus. Tem mais feitos. As obras de Deus não param, irmão. Glória a Deus. Fez a cirurgia, agora precisa de recuperação. Precisa de recuperação, talvez precise de fisioterapia. Precisa de fisioterapia, até alcançar uma condição melhor, favorável. O Senhor, tudo já tem o caminho preparado, irmão. Tudo já está diante de Deus. E assim, o Senhor agora despede nós com graça e com alegria, dizendo, vai para a tua casa em paz, eu sou o teu refúgio. Fica debaixo das minhas asas, diz o Senhor, que eu te protegerei, eu te guardarei, serei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos tempos. A palavra que Deus manda a Deus seja louvada. Amém.